Oi, oi pessoas! E finalmente chegou o dia onde eu vou contar para vocês as diferenças dos tipos de fermento que a gente encontra no mercado, para vocês pararem de errar nas receitas e aí ficar tudo solado e vocês me xingarem nos comentários. I'm sorry. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, pede para sua tia-avó se inscrever, pede para o seu sobrinho se inscrever. Inscreve todo mundo nesse canal que a gente precisa fazer ele crescer para continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos revelar os mistérios dos fermentos. Então a gente vai começar aqui explicando as diferenças dos 3 tipos de fermento que a gente encontra hoje no mercado. Ou seja, o fermento químico em pó, o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco. Então, o fermento químico é aquele clássico pó royal que todo mundo tem em casa. Esse fermento deve ser usado para massas leves, como bolos, tortas, alguns biscoitos, cookies, panqueca. E de vez em quando, mas bem de vez em quando, existem algumas receitas que inclusive eu já ensinei aqui, como pãezinhos de minuto, pastel de forno, que pode levar esse fermento, mas isso não é comum. Então sempre é importante ler a receita e ver qual é o tipo de fermento usado, ok? Combinado? So far. E aí é simples, vamos dizer que na sua receita está escrito fermento. Se não está identificado fermento biológico, e não for um pão, claro, for um bolo, por exemplo, você sabe que é o fermento químico. Porque é meio comum a gente escrever só fermento, porque é o que geralmente é o mais usado, assim como açúcar, por exemplo, ninguém escreve açúcar refinado, escreve só açúcar, porque o refinado é o que geralmente as pessoas têm em casa. Agora, o fermento biológico fresco e o seco, eles servem para a mesma coisa, eles servem para fazer massas pesadas, ou seja, massas de pães, massas de pizza, essas massas que precisam de uma estrutura e precisam crescer. Então até aqueles salgados assados é uma massa de pão. Então você precisa usar o fermento biológico fresco ou seco. Apesar deles servirem para a mesma coisa, o fermento biológico fresco e o seco, eles têm algumas diferenças. O biológico fresco geralmente vem em tabletinhos de 15 gramas, geralmente no pacote vem 4 unidades. E o biológico seco vem em um pacotinho e aí ele fica lá na prateleira do mercado, enquanto o fresco fica sempre na geladeira. Isso porque o fresco, ele é altamente perecível, ele precisa ser refrigerado. O tempo de vida dele também é muito curto, porque os bichinhos começam a morrer assim na hora que ele começa a vencer. Então ele precisa ser usado dentro do prazo de validade. Já o biológico seco, é claro que você vai usar dentro do prazo de validade, mas ele é muito mais longo. Tem fermentos que chegam a ter prazo de validade de 1, 2 anos, inclusive. E esse fermento pode ser guardado também na sua casa, no armário, numa gaveta. Ele não precisa ter o mesmo cuidado do fresco. O que eu acho, tá? Isso é minha opinião minha. Eu prefiro usar o fresco. Eu acho que o fresco, além do pão crescer muito melhor, ele fica mais úmido. Já o seco, eu acho que demora mais o crescimento. Tem gente que acha o contrário, né? Mas a minha experiência com fermento fazendo pão desde criança é exatamente essa. Inclusive, a gente comprava fermento na padaria. Então, se você não acha fermento fresco na sua cidade, no mercado, tenta dar um pulinho na padaria mais próxima, que geralmente eles vendem ali por quilo, por gramas. Você pode comprar direto que eles usam na padaria, e é um fermento assim, tipo, maravilhoso. Agora que você já entendeu as diferenças e os usos desse fermento, você tem que entender algumas coisas importantes para que tudo dê certo na sua receita. Por exemplo, o fermento químico, ele precisa ser mantido sempre em um ambiente seco, tá? Então, longe da luz, e deve ser consumido sempre no prazo de validade. Se é um fermento que você não usa há muito tempo, mesmo ele estando no prazo de validade, vale a pena ou você comprar outro fermento e jogar aquele fora, ou você fazer o teste de colocar um pouquinho de água quente, jogar o fermento, e se ele começar a fermentar é porque ele está funcionando. Então, mas assim, se você tá com ele lá há muito tempo parado, eu sempre recomendo compra um novo, não arrisca perder todo o seu bolo ali, a sua torta ou o que for, usando um fermento vencido. Tá combinado? Já os fermentos biológicos, é muito importante você saber fazer o processo de fermentação dos dois. O fermento biológico fresco, o que eu gosto de fazer é amassar ele com um pouco de açúcar, porque foi assim que eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe aprendeu com a minha avó. Assim a gente alimenta os bichinhos e ajuda ele a fermentar.
Já o seco, você tem que seguir as recomendações ali do fabricante, que diz que você tem que colocar ele em água morna, mas não é aquela água quente, porque se você colocar líquido muito quente, tanto no fresco quanto no seco, ele vai queimar o seu fermento e vai dar tudo errado. Então presta atenção nas instruções do fabricante desse seco, porque é fácil perder ele. Então se você colocar água um pouquinho mais quente ali do que o necessário, vai queimar esse fermento e aí vai dar tudo errado. Uma coisa também importante é que geralmente se você vê uma receita com o fermento fresco e quiser usar o seco, você tem que ler as instruções do fabricante para ver a equivalência, porque eu já peguei vários fermentos desse tipo de pacotinho do seco com instruções diferentes. Eu já vi alguns que, por exemplo, falava que para cada tabletinho de fermento fresco eu usaria 1 colher de sopa de fermento seco. Já outros eu vi que você tinha que usar o pacote inteiro. Então é bom você ler as instruções do fabricante. Segue aquilo que está escrito, que aí você nunca vai errar a sua receita. Então eu espero que eu tenha ajudado a resolver esses dilemas sobre fermentos. E se você ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupa. Eu fiz um post lá no blog com todas as explicações por escrito, todos os detalhes, até outras informações que não cabem aqui nesse vídeo. Então, se você quiser, é só acessar o link na descrição do vídeo. E aí, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Curta, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo, as informações que você tenha a mais para adicionar aqui. E é claro, me conta o que você quer de tema para um próximo vídeo, se você quer que eu chame algum convidado, porque eu tô aceitando sugestões. Um beijo e até a próxima! Ah, filho, você saiu do cenário.